Exatamente. Na realidade, a Mostra Casa Cor é uma mostra que tem, são 36 ambientes, são 56 arquitetos trabalhando nisso. 36 ambientes? Com 56 arquitetos. Então, assim, então, é uma categoria unida, todo mundo se entende. Cada um tem o seu espaço. Junta 56 jornalistas ou 56 radialistas, para tu ver o que acontece. Pois é, lá é harmonia, lá é harmonia. E aí tem essa mostra é uma mostra internacional. Na realidade, são 19 cidades do país que acontece essa mostra, que vai de dezembro até janeiro, o calendário vai variando dependendo da cidade. E tem mais 4 países e da América Latina, que esses países são, no caso, o Peru, o Chile, a Bolívia e o Equador. Quer dizer que é uma feira que já atinge o Mercosul, vamos dizer assim, com a mostra já atinge o Mercosul. Em Alagoas, a gente está aqui na 2ª edição. Teve o ano passado, está tendo esse ano. E aí, somos 4 arquitetas que trabalhou o banheiro público da Casa Cor, que sou eu, Margíria Messi, a Fernanda, que está aqui com a gente, a Aniette Rocha também participou dessa equipe que fez o banheiro, e a Janete Barros. 4 cabeças pensando, obviamente, colocando a sua experiência para a questão do banheiro público. O que é que vocês priorizaram? Pois é, nesse banheiro público, aí a gente teve o maior cuidado de a gente receber qualquer pessoa que tivesse em qualquer situação, pudesse utilizar o nosso banheiro, já que era um banheiro público, então a gente tinha que atingir o público. Tá? Foi um banheiro feito para pessoas, então, independente do que a pessoa tivesse, a gente tinha que receber e receber bem dentro desses banheiros. São banheiros que, o da amostra, nem todos os banheiros da amostra são banheiros funcionais. Esse é o banheiro funcional da amostra. Totalmente funcional. Então, ele tinha que receber realmente todo mundo. Então, a gente teve o cuidado do pai que vai... Hoje a gente cada vez mais tem aquele pai que cuida do filho, que cuida da filha, não é só a mãe, né? Então, o pai que vai com a filha para a mostra, aí tá com a filha, sei lá, de 4, 5, 6 anos. Ele não pode levar ela no banheiro masculino, ele não pode entrar com ela no banheiro feminino, então a gente criou um espaço onde fosse o espaço família, que o pai pudesse levar a sua filha ou a mãe levar o seu filho. Como tem nos shoppings, né? Os grandes shoppings já pensam nesses banheiros. Dessa forma. Na realidade, são espaços feitos para as pessoas como as pessoas vivem, né? Certo. Então, as pessoas se adaptando aos espaços. Muito bom. E aí, a gente cuidou disso também. Cuidou daquela mãe que vai com o bebê, que precisa do espaçozinho lá para trocar do fraldário e tudo mais. Teve esse cuidado. Teve o cuidado do espaço só masculino, do espaço só feminino e do espaço acessível, que seria para aquelas pessoas que teriam uma necessidade a mais, ou que estava com a cadeira de rodas, ou que precisava do apoio de outra pessoa para ajudar no banheiro, ou que tinha que andar já. E, assim, o que fosse lá a necessidade que tivesse, a gente queria atender. Isso não é impedimento para ela não ir para a mostra, né? E por isso mesmo que a gente está divulgando aqui no rádio, para você que tem curiosidade em conhecer o trabalho das arquitetas alagoanas, né? E obviamente a repercussão também já com o Mercosul, pode ir com tranquilidade que tudo foi bem pensado, inclusive os banheiros, como elas estão colocando aqui. 4 pessoas. Dá para pensar tudo isso, Fernanda, e fazer um banheiro, além de funcional, bonito também? Eu falo bonito porque, claro, né? A gente já teve chance de trabalhar no interior e era interessante quando eu viajava. As pessoas se preocupavam com tudo na casa. O banheiro era o que menos preocupava. E aí, às vezes, eu ia assim, falando, poxa, as pessoas não pensam muito no banheiro, né? Era o mais simples, às vezes não estava nem com azulejo, tinha aquela umidade característica do banheiro. E é um erro, né? Porque o banheiro também é uma extensão da casa e é um momento que você também dá dignidade a quem está com você, não é isso? Isso, e foi pensando justamente nesse ponto, nessa questão, né, de tornar o espaço agradável, bonito, porque o arquiteto ele sempre se preocupa com o todo, né, a questão estética, plástica do ambiente, a funcional, que nós fizemos uma parceria com um artista plástico, né, aqui da nossa terra, e para humanizar mais um pouquinho esse espaço do ambiente do banheiro para o cadeirante, entendeu? Então foi criada uma arte exclusiva para os banheiros, né, acessíveis, que está fazendo assim um maior sucesso, junto com uma poeta também aqui, né, ela desenvolveu uma frase, né, que essa frase ela ainda integra mais um pouquinho
no espaço, né? A frase é da Marta Eugênia, ela é poeta, e a diagramação é do artista plástico Antônio Albério. Eles fizeram assim exclusivo para o nosso banheiro, assim, com o maior cuidado. Muito legal. E a gente foi se inspirando nessa frase, e a frase é: do universo somos diversos. Muito bem. É uma frase para refletir, né? Para pensar, né? E aí é muito legal, essa frase está lá na parede do banheiro, e ela está... A frase escrita em português, embaixo tem ela em braille e tem a assinatura da Marta em braille, não está em português. Tudo pensando no... Pois é, e a assinatura não está em português, está só no braille. Então, o interessante é que a gente vê a inversão, né? As pessoas chegam lá, botam o dedinho, tentando ver como é o braille, sem saber ler o braille, sem saber ler nada. E a assinatura da Marta está em braille e ela vai tentando ver ali, toca aquilo ali, mas não consegue ler, e é assim, é meio que inversão, porque ela só vai conseguir saber que é da Marta quando a gente diz. É o papel meio invertido, mas é muito interessante de observar isso quando as pessoas vão visitar, e a curiosidade que tem de tocar no braille e ver. Quando eu ainda era acadêmico, né, de comunicação, o curso de comunicação ele fica perto da arquitetura, né, lá na universidade. E eu transitava com alguns amigos, algumas amigas, e percebia que alguns trabalhos que os professores passavam para eles estava exatamente em pesquisar os hábitos das pessoas para tentar tornar os espaços funcionais. A relação delas com as plantas, né? A relação dela com algumas cores, em alguns casos, se era um local que ia ser frequentado por jovens, se era um local que ia ser frequentado por público misto, tudo isso era bem pensado. E principalmente a altura das pessoas, né? Vocês devem estar notando, você, Fernanda, e você, Margíria, que as novas gerações eles são muito altos, né? O meu irmão caçula, por exemplo, ele é bem mais alto que eu. Eu já tenho uma altura, né, considerada boa. E ele é bem mais alto. Então, quer dizer, é possível que as minhas filhas, as filhas dele, a filha dele, já venha a ser mais alta também. Como é que vocês pensam os ambientes e os banheiros no tocante a isso? Eu falo dessa maneira porque muitos dos novos empreendimentos, em especial os empreendimentos populares, é um desconforto ir ao banheiro. Às vezes você abre a porta bate na pia. Não sei se vocês já notaram isso. E você às vezes tem dificuldade de trocar de roupa nos banheiros, com a sensação realmente de claustrofobia. Por que isso está acontecendo? Como é que a gente pensa algo mais humanizado para isso também? Pois é, teve um momento que o arquiteto achava o seguinte, que ele na prancheta ia resolver o mundo, né? Então a gente fazia ali tudo. Você e o desenho ali estava resolvendo tudo. Resolvia tudo. Depois a gente já começa a entender que a gente não resolve o mundo, mas a gente pode ajudar o mundo em muita coisa. E aí o que é que acontece? Mas aí a gente também tem outras interferências que estão além da nossa vontade, além do nosso desejo. A gente sofre as limitações, e uma delas é a do mercado imobiliário e a do valor da terra. Quando vai se fazer a construção, tem que levar em conta isso. Tem que levar. E todo mundo quer morar, vou dar um exemplo da Ponta Verde. Então, o metro quadrado da Ponta Verde aumenta muito. Ficou caro. Fica muito caro. O mercado vive disso, né? Então, assim, aí para você conseguir aquele espaço que se adequa ao bolso de algumas pessoas, você tem que ir diminuindo. Quer dizer que isso é pensado lá na hora do desenho. Também tem que estar associando essa necessidade. Com certeza. Então, aí você tem que fazer aquele seu balanço. O meu dinheiro é tanto. Se eu morar aqui, eu só vou poder ter esses espaços mínimos. Se eu morar mais longe, eu vou poder ter um espaço um pouco maior. Então, que bom que eu fiz a escolha certa. Eu moro fora desse circuito. Não é? Então, assim, é uma escolha. O mercado oferece, porque, na realidade, o mercado visa o lucro. Não é verdade? Visa o lucro. E se tem demanda para aquilo, se tem alguém que está comprando aquele banheiro que é mínimo, mas porque ele quer a vista do mar, então não tem jeito. Eu já encontrei situações, Margíria, em que a porta do banheiro, para evitar essa dificuldade de abrir para um lado ou para o outro, né, e bater em algum objeto, ela era daquela sanfonada. Sim, e aí eu fiquei pensando, eu disse, eu acho que isso é um problema na hora de montar, porque ele estava querendo ganhar todo o espaço do mundo e só sobrou essa alternativa da porta sanfonada. E eu não sei se é porque eu sempre tive acesso à porta de madeira ou aglomerado, mas dá uma insegurança a porta sanfonada. Parece que vai vir uma criança a qualquer momento, vai dar uma bomba ali e vai entrar lá com tudo.
São artifícios que se consegue, que vai se fazendo para poder ter aquele uso daquele espaço mínimo. Nem sempre, assim, você vai vendo a melhor situação. A melhor situação. A melhor situação. A melhor situação sempre é quando você chama um arquiteto para lhe auxiliar. Muito bom, né? Eu dei sorte. O meu compadre arquiteto me auxiliou bastante. Fernanda Medeiros, me diga uma coisa. Eu percebi também que a estética dos banheiros, né, os produtos que foram sendo lançados ao longo do tempo, há inclusive hoje um pensamento em relação ao piso antiderrapante, né? Porque a situação do banheiro, inclusive já que a gente está falando aqui do processo de envelhecimento da sociedade, é um local de muitos acidentes, principalmente por conta do deslizar. Isso foi pensado? Vocês conseguiram pensar na Casa Cor ou ainda não foi essa situação? Não, a gente pensou dessa maneira. Inclusive, nós usamos um granito no nosso espaço e a gente optou por não polir essa pedra. A gente trabalhou ele de maneira bruta, né? Justamente para que se tivesse uma margem de segurança, que as pessoas transitassem sem correr o risco de deslizar e acontecer um acidente. Foi um dos pontos, né, que... Então, vocês pensaram na segurança, no espaço, acessibilidade, a condição de quem estava visitando, nessa situação do pai com os filhos, o banheiro familiar, da mãe que tem necessidade de troca e principalmente a segurança também. Também da segurança. E a gente pensou também na questão social. E aí é o banheiro Casa Cor. A gente sabe que o público de Casa Cor é um pouco sofisticado. Diferenciado, né? Exigente. E aí tem muita coisa em Maceió, em Alagoas, no interior, que aí tem aqueles artistas da terra que eles nem se tocam do valor da arte deles. E a gente lembrou deles. E colocou lá também. E colocou peças deles lá dentro. E as peças estão assim fazendo muito sucesso. E fica muito bonita quando você vai lá e vê a peça rústica junto de uma sofisticada e tudo mais. E valoriza muito o trabalho dessas pessoas. E a gente pensou nisso e o nosso banheiro também tem artesãos. Muito bom. Isso é uma tendência, eu tenho notado que alguns restaurantes têm investido nisso, né? O ambiente do banheiro com um aroma diferenciado, né? O ambiente do banheiro, uma questão envolvendo temas regionais, né? Tem um local, não vou falar para não fazer propaganda, mas tem um restaurante ali na avenida que ele pensa isso, você vai ao banheiro, tudo é bem pensado e tal. E outro dia, conversando com uma colega, a gente foi numa residência, eu disse, está tudo bem aí no banheiro? Eu estou olhando todos os detalhes do seu banheiro, porque tinha revista de um lado, aí do outro lado tem um espelho diferente, aí do outro lado tem uns seixos lá, tem uma composição, aí tem uma ikebana, aí quer dizer, o banheiro virou um espaço social que você, de convívio, né, que é a palavra que o arquiteto gosta, que está diferente, não é mais só usar, você vai curtir também o visual do banheiro. Isso é pensado por vocês, né? Com certeza. E, inclusive, ontem eu estava lá na mostra, que a gente sempre fica revezando, e chegou uma visitante, né? E nós criamos um estarzinho no banheiro, né? Você tem um local para sentar lá no banheiro? Isso. Aí eu tava... Quando ela entrou no banheiro, que ela viu o estar, a cadeira, a poltrona, ela correu e disse, não, vou sentar aqui. Que ambiente sensacional! E essa sonorização? Porque o nosso ambiente também ele tem um som ambiente, né? Uhum. Tem esse estar. Eu digo, pode sentar. Que deve ser um som relaxante, né, Fernanda? Verdade. Justamente foi essa a intenção, de que as pessoas... Porque como a gente percebeu a necessidade de se estar no espaço por maior tempo, o banheiro hoje, principalmente a mulherada, entra para bater um papo e passa aquele tempo todo. Então, essa questão desse estarzinho no banheiro está fazendo sucesso. Nós também pensamos nessa questão do aroma, também nosso ambiente também está bastante perfumado, então isso, o conjunto todo é que atrai, né? A gente trabalha partes separadamente, mas pensando no todo. Isso é um processo de evolução ou sempre existiu e nós é que estamos tendo acesso agora? Porque, como eu estou te falando, antes até as próprias peças, né, quando você ia comprar, ela não tinha muita variedade de cores, né? Eu tenho 43 anos, tá? Não vou também ficar aqui falando muito, parece que no meu tempo não. Mas eu me lembro que essas casas que antes vendiam esse material de construção, as peças eram basicamente todas brancas, né? Você lembra que era uma época que só tinha branca? Aí, quando surgiu a caixa externa, aí já passou a ser uma moda usar aquela caixa externa também em louça, porcelana, né? Algo do gênero. Mas não tem nenhuma arte, era uma coisa muito simples.
Posteriormente é que agora a gente está vendo as cores diferenciadas, combinando, né, com piso, com azulejo, quer dizer, tudo meio temático assim. Isso é um processo de evolução ou sempre teve e a gente aqui não tinha acesso, hein, Magíria? Eu acho que essa questão da cor, teve uma época que teve até uma moda que tinha algumas cores e depois foi acabando e foi virando só o branco, só o branco, só o branco. Hoje está voltando, Está voltando, né? Está voltando e está voltando com muita força. E a gente usou cor também no nosso vaso sanitário, muito na bom, nossa muito pia. A pia do banheiro feminino está um marrom com dourado. Tá vendo aí, ó? E assim, tá um espaço muito bonito. E essa questão do estar é muito interessante como tem aconchego. E agora, eu lembro que antigamente existiam alguns banheiros, no masculino não, mas no feminino, onde tinha algum estarzinho que a pessoa pudesse ficar, normalmente em banheiro de clube, de coisa assim, né? Mas depois acabou isso e ficou aquele banheiro, um monte de pia e um monte de box de vaso. Exatamente, né? exatamente. E agora a gente está voltando com essa situação de botar o estarzinho da mulher poder levar, porque mulher vai para banheiro acompanhada, não tem jeito, adora ir, agora sim, adora ter uma conversa. A minha mãe, ela não é arquiteta, mas ela gostaria de ter sido, porque ela intervém muito, assim. E teve uma época que tinha bidê em banheiro, e depois isso mudou. É uma questão de higiene, é isso? Questão de higiene, é questão de higiene, porque o bidê tem que ser uma coisa muito pessoal. Era uma coisa pra social, Fernanda, você não alcançou, mas você ia nos lugares, casas que tinham bidê, casa de família, né, mais endinheirada, e as casas mais simples não, era só o vaso. E agora voltou, aí tira o bidê. Aí tirou o bidê. Tirou o bidê, não é? Tem aquela ducha higiênica, né? Tirou o bidê, ocupa menos espaço. Menos espaço, mais então foi o mercado imobiliário. O mercado também. Não, mas também a questão da higiene, né? E a questão também da água, né? A gente também tem essa questão, o bidê também, ele tem... Agora, tem uma coisa no bidê também que as pessoas não sabiam usar direito. Muitas pessoas tinham bidê em casa e não sabiam usar. Usava sentado de costa, quando o bidê você tem que sentar de frente. De costa você senta pro sanitário. Tá vendo essa, o Paulo Rocha? Você sabia disso? Sabia nada? Esse daí não usou bidê. Tinha o bidê, não sabia usar bidê, tava com os comandos todos aqui nas costas, tentando fazer esses comandos e não conseguia. Ai, meu Deus. Isso tudo também vai afugentando da pessoa usar. Essa foi boa, vou pesquisar, como era a utilização. Eles não sabiam. Para você que está ouvindo a Rádio Jovem Pan. Poucas pessoas sabiam usar o bidê. Hoje o tema aqui com as arquitetas, a Magíria Mércia e também a Fernanda Medeiros, elas estão expondo aqui na Casa Cor, estão falando da funcionalidade do banheiro e eu estou estendendo essa conversa para você aprender também, saber que tem que pensar num banheiro funcional e hoje pode pensar nisso com muito charme também no banheiro aí da sua casa. Para finalizar, eu queria saber como é que vocês, como arquitetas, estão vendo essa questão do reaproveitamento, né? O reaproveitamento da água, em especial a água da pia, há algumas adaptações hoje que já colocam essa água para a caixa de descarga, que seria a questão da sustentabilidade. Não sei se foi possível pensar já para a Casa Cor, mas isso é uma tendência que já ocupa também projetos que vocês estão produzindo? Exatamente. Na Casa Cor a gente não conseguiu usar água de reuso. A gente estava... Essa é a expressão correta. A gente estava limitada ao espaço do shopping, não tinha essa flexibilidade de ter essa segunda caixa e tudo mais. Então, no banheiro, a gente teve cuidado com a água, assim, que a gente também pensou nas próximas gerações, né? Então, assim, o acionamento da descarga, tem o banheiro masculino é aquele acionamento automático. Se você se levantou, ele já vai acionar. E ele calcula o tempo que você ficou ali no banheiro. Se for pouco tempo, ele vai botar menos água. Se for mais tempo, ele vai jogar mais água. Ele imagina que você fez número 1 ou número 2. Existe um tipo de descarga que ela já é pensada dessa maneira, né? Ou você aciona manualmente dessa maneira. Certo. E também as válvulas é tudo de um quarto de volta, você não precisa girar muito para poder abrir toda, certo. É só um quarto de volta porque você fecha com bem rapidez. Outra coisa, com aquele aerador que vai dar a sensação que tem mais água, quando na realidade você está consumindo bem menos. Tudo isso a gente pensou nisso. A água de reuso a gente pensou, mas não pôde utilizar nesse projeto, mas em outros projetos... As pessoas já estão assimilando isso. Estão assimilando isso. É caro fazer um projeto com água de reuso? Não, na realidade é o seguinte, se o projeto já nascer pronto para isso,
você vai gastar praticamente a mesma coisa que você gastar. Então, agora, se você for adaptar um que você já tem, aí realmente você vai ter um custo diferenciado, né? Mas que eu acho que vale a pena, se você tiver um espaço que dê essa condição, eu acho que com o tempo isso também economicamente se paga. Vai ser uma tendência e eu tomara que seja mesmo, porque está dando uma pena, né? Eu tenho lá em casa nós somos 5 pessoas, são 3 mulheres, 3 filhas, eu e a esposa. E quando eu percebo que tá aquele barulho longo da água, chega a dar uma atenção, né? Mesmo a torneira tendo esse aerador, é que chama atenção mesmo. E é o hábito de abrir a torneira e concluir a escovação com a torneira aberta. Então, eu já botei cartazes, já botei coisas para indicar, para lembrar isso, mas às vezes o sono de manhã acabam esquecendo também, né? Pois é, isso é um hábito que está melhorando, né? Que as pessoas já estão tendo mais consciência, já estão tendo esse cuidado. Na maioria das pessoas que eu conheço está tendo esse cuidado. Muito bem. Fernanda Medeiros e Margília Messia, convidem o público aqui do Supermanhã da Jovem Pan a conhecer os banheiros funcionais, esteticamente pensados, bonitos acima de tudo e aromatizados aqui da Casa Cor. Até quando vão ficar dessa maneira e onde está acontecendo a Casa Cor? Fiquem à vontade. A Casa Cor ela vai até o dia 29, né? E assim, para as pessoas que não conhecem, que nunca foram à mostra, eu queria aqui comunicar que tem um público que ainda não sabe, né? Que a Casa Cor, além de ser um ambiente que tem vários profissionais envolvidos, existem ambientes funcionais e uma área de entretenimento. Então, quem for visitar a Casa Cor, ele vai ter lá um restaurante, uma cafeteria. Quer levar os filhos, tem a brinquedoteca, né? Então, é um lugar que você pode passar um espaço maior e se divertir também com a sua família, né? Todas as sextas-feiras acontece show, que tem uma praça lá dentro do espaço. Então, isso é uma informação interessante para que o público de casa tenha vontade de ir conhecer. Você não vai ficar só vendo objetos e não é isso, né? Não é tudo pensado para ser, como você diz, um espaço de convivência. De convivência. Você pode passar um dia lá dentro. Olha aí, tá vendo aí? Visitando. E uma parte dele no banheiro, né? Também. Muito bem, Magília. Lembrando que vai até o final do mês, é uma grande programação também para você e com toda a família. É um ambiente para a família, né? Para a família. Isso é que é o mais legal. Prazer em conhecê-las. Eu fico feliz aqui no nosso Supermanhã também trazer um tema que para você, eu tenho certeza, quando a gente começou essa entrevista, você achava que era uma coisa muito simples, né? Mas tudo é bem pensado, é para isso que a arquitetura existe, né? Para fazer esse equilíbrio, essa harmonia também da nossa utilização dos espaços, tá? São 9h15, 9h15, tem Marcelo Rocha, já direto das ruas da cidade, e daqui a pouco eu volto com muito mais do Supermanhã.